Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Officecast. Nós estamos numa série maravilhosa falando sobre gestão de pessoas e nesse nosso episódio aqui, nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre desenvolvimento de liderança. Eu amo esse tema, mas chego vibrado, dá vontade de gritar. Por quê? Porque quando você vai desenvolver uma liderança, não é um trabalho simples. Não é um trabalho simples. Eu sempre falo que o líder ele é formado na casa, tá? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Desenvolver liderança não é simples não, gente. Mas quando você é um bom líder, quando você é um bom gestor, posso dar uma dica aqui, falar uma senha, um código, do jeito que você quiser entender. Um leão conhece o outro. Então, quando você é líder, você olha e fala assim, achei alguém. Pelo perfil, pela proatividade, pela forma que trata. Porque liderança não é ser visto, liderança é servir. A forma como serve, a forma como cuida, a forma como gere os problemas, como gere os conflitos. Então, isso tudo vai envolvendo a liderança. Então, o primeiro ponto é que a liderança é um atributo de um líder. Um líder consegue gerar outro líder. Um líder tem por missão de formar outro líder. Então, o primeiro ponto que eu vejo dentro das organizações é quantas lideranças você formou nos últimos meses, nos últimos anos? Quantos líderes se levantaram dentro do teu negócio? Que se você é um bom líder, automaticamente você vai formar bons líderes. Eu lembro que na minha época em que eu trabalhava no banco, cara, tinha alguns gerentes, né, que eu não vou citar o nome aqui, que muitas pessoas, né, gostavam de trabalhar com eles porque eles formaram muitos outros gerentes, cara. Da agência, daquela agência sempre saíam os talentos, porque aquele cara era alguém que sempre que tinha essa capacidade, esse dom de ensinar, de passar a visão, de trabalhar e formar outros líderes. Porque formar líder não é uma decisão fácil. Mas a única forma de uma empresa crescer, de uma organização crescer, de uma sociedade crescer, é com líderes. E você acha, na tua opinião, que está assistindo esse vídeo, agora eu quero a tua resposta, tu vai colocar ela aqui nos meus comentários que eu quero interagir contigo. Liderança, ela é um dom ou ela pode ser desenvolvida? E aí, qual é a tua opinião? Eu quero te ouvir. Porque eu agora vou te falar a minha opinião, tá? Existem pessoas que desde crianças a gente vê ali que é líder de turma, líder de bagunça e tudo mais. E ele tem aquela liderança natural, não tem vergonha, tá sempre atirado, tá sempre já movimentando e formando opiniões. Mas existem pessoas que ao longo da sua vida, elas foram aprendendo, foram se desenvolvendo e se tornaram líderes. Então, eu já lidei com os dois perfis, tá? E hoje, o que eu mais tenho visto são o segundo perfil, pessoas que foram formadas tendo mais resultado. Eu vou te falar o porquê. Porque esse cara que é o líder natural, por muitas vezes ele não segue muito a cartilha, porque já é uma essência dele fazer as coisas e ele engajar pessoas. Esse cara que foi se tornando líder, foi sendo moldado líder, ele aprendeu por meio de processos. Então, por meio dos processos, ele foi sendo disciplinado. Entende? Então são duas características totalmente diferentes e para mim esse segundo é o cara, pelo menos nas minhas experiências, foi quem mais entregou resultado dentro das minhas empresas aqui dentro das organizações. A tônica é a seguinte, sendo direto ao ponto, a empresa ela tem por missão identificar líderes internos. Porque sabe por quê? Por muitas vezes existem duas características de líderes internos dentro da sua empresa. Quer você queira, quer você não. Tem o líder positivo, que é aquela pessoa que soma, que é aquela pessoa que agrega, aquela pessoa que não reclama, que está sempre ali de alto astral e ela está sempre motivando as pessoas, não falando, mas sempre por aquilo que ela é, por aquilo que ela entrega. Só que existe o líder negativo. O líder negativo é aquele que trabalha na sua ausência e ele consegue desestimular todo mundo, porque para ele a empresa não presta. E aí, o que ele faz? Ele é uma pessoa totalmente acomodada, uma pessoa muitas vezes silenciosa, uma pessoa que ri para você, mas quando você sai, ele vai destilando veneno sobre a equipe. E é a função do gestor identificar isso. Porque essa pessoa ela é extremamente perigosa. Então, você precisa identificar rapidamente na sua empresa quem são
ou quem é o líder negativo, porque é ele que vai impedir o desenvolvimento da tua empresa e da tua equipe. Então, se você não formar a sua liderança, se você não estiver atento à liderança, elas vão se formar voluntariamente ou involuntariamente dentro da sua empresa, elas vão se instalar. Por isso que você, hoje, tem por missão observar o comportamento, observar como que a pessoa age, observar as métricas. Liderança é exemplo. E o exemplo ele tem que ser desde os mínimos detalhes até os mais grandiosos, até os mais poderosos. Então você líder, você gestor, tem por missão formar mais pessoas para que o seu negócio cresça. Contrate caráter e treine as habilidades. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele aqui, que você compartilhe ele, se inscreva no nosso canal e vem para cá maratonar no Officecast.